clube passa por sua maior crise institucional da sua história, linda de 99 anos. Vamos abordar um pouquinho do que mais está acontecendo, o que mais está se falando e que as pessoas querem saber sobre o momento atual do Cabuloso. Nós já sabemos que pelas mídias estamos sendo massacrados, né, em todas as mídias nacionais em horário nobre por essa corja que aos poucos vai saindo à força, né? Não é sair de bom grado, não, mas estão saindo. Essa crise que nunca foi vista em nossa instituição, ela beira assim a um cenário de filme de Hollywood com seus detalhes sórdidos. Vai de oposição omissa, situação se sentindo à vontade para fazer coisas no mínimo indevidas para se falar e sem nenhuma fiscalização. O conselho que seria para fiscalizar foi todo corrompido em troca de favores, pelo que a gente lê, né? Como diz Zezé, foram pessoas trocando votos e fechando os olhos em troca de ingressos, camisas, pagamentos de condomínio e outros mais. No mais, sempre é um emprego. Pelo estatuto do nosso clube, não pode ter conselheiros remunerados. E por incrível que pareça, temos na faixa de 40 a 44 no momento remunerados. Funcionários parentes de Wagner de Sá e outros recebendo salário de 2 a 3 dígitos trabalhando em base, no Barro Preto, em outros lugares do Cruzeiro, às vezes nem indo lá, só recebendo. Contratos pornográficos, e nesses contratos inclui contratações, renovações, adiantamento de cotas até 2023 de televisão, empréstimos em que o Wagner ele é fiador, né? E vários negócios no mínimo duvidosos, para não falar obscuros. O contrato da Adidas está nele também. É um contrato que você recebe 2,4 milhões de royalties, se não me engano. Mas para você receber isso, você tem que vender uma quantia muito grande de camisa, 200 mil camisas, em que nosso recorde é 160 ou 180 mil camisas com a pênalti. Então assim, um contrato estranho. A Digimax, patrocinadora Master, é outro exemplo de contrato mal feito. A gente tinha um bom sucesso, dando 12 milhões, mas disseram que a Digimax seria mais poderosa, mais pomposa, seria a Crefisa, né? E tomamos na tarraqueta. E nisso vem se arrastando nos noticiários policiais, enfim, implodindo em nossa queda. E isso tem várias explicações em que falam que tem um almanaque que se segue para se cair para a segunda divisão. Mas o Cruzeiro zerou o almanaque e conseguiu abrir uma edição nova desse almanaque. Porque a gente conseguiu fazer coisas que os outros clubes não tinham feito. Porque às vezes a pessoa cai por má direção. No nosso caso, além da má direção, né, teve a questão dos atos ilícitos. E espero que a justiça corra atrás para reembolsar o Cabuloso e que coloque atrás das grades quem fez a gente chegar nessa situação. E aí tá. A situação do momento é que vários funcionários já foram desligados. Quem ganhava até R$ 2.500 recebeu parte do seu 13º e uma folha de pagamento. Jogadores vão completar 4 meses de salário atrasado, o que já são 3 meses mais percentual do 13º. Então assim, daqui uns dias já começou a entrar na justiça alguns jogadores, o Fabrício Bruno e o senhor Thiago Neves. Deve vir outros, né? E a gente vai ter que entender que a situação é uma situação extremamente complicada e que joga para o torcedor um cargo emocional e o pressiona. Ou você toma parte e luta pelo clube, ou você simplesmente abre mão e pode ver seu time fechar as portas, né? Sei que nesse momento os atleticanos estão indo na forra e zoam, a gente passa por essa situação, mas esquecem que a gente caiu para a segunda divisão, algo que já aconteceu com vários, inclusive com os atleticanos. O que não aconteceu com os atleticanos foram ganhar nossos títulos, né? Que não adianta sua camisa entortar varal, camisa molhada na chuva entorta varal, dependendo do vento.
mas a minha camisa levanta títulos, e muitos. E não é só do Mineiro. Então, na hora que sua sala de troféu tiver igual a minha, aí a gente conversa. Mas no caso, acho que não vai acontecer tão cedo. Mas voltando ao assunto principal, a crise vai nos levar a fazer coisas assim, inusitadas. A primeira coisa que a torcida comprou e que nos ajudou bastante foi a questão dos protestos. Nos grupos dos cruzeirenses, em que eu estou, que é a iniciativa, e vários outros, a gente percebeu que várias pessoas que cobrem o Cruzeiro, alguns foram até expostos por receber mensalinhos do clube. Mas setoristas e alguns jornalistas eram contra os manifestos, mesmo não tendo violência. Eles tentavam esvaziar os manifestos com fake news, falando que a torcida pedia, alguns dirigentes iam fazer e tal. E uma maneira, né, de fazer o protesto diminuir sua capacidade e meio que apagar o pequeno fogo que estava acontecendo. Mas graças a Deus a gente não escutou, a gente protestou bastante, lutou bastante. Quem não pôde estar na sede, na porta da casa do Granata e nos outros lugares, espalharam pela internet e isso ficou bem claro. Às vezes você não precisa estar no local para poder ajudar, mas o importante é você participar. E nesse processo a gente conseguiu, né, a renúncia. Agora é um pequeno ganho para o torcedor numa luta bem grande, porque falta muita coisa. O que a gente mais precisa no momento, além de se unir, né, é entender a situação do clube. É entender que a gente está boicotando o sócio não é porque a gente é mal, não. A gente está boicotando o sócio exatamente pelo fato que a gente precisa que ele seja reformulado para atender o torcedor. E não só o torcedor que mora em Belo Horizonte, também o torcedor do interior de outros estados. O boicote também, ele se baseia também na forma que a gente precisa que o conselho ele seja reformado, né? E seja feito mudanças no conselho. Porque não adianta ter conselheiros, como diz, capacitados, mas que sejam, como se diz, não confiáveis. Porque a gente viu nessa situação em que muitos conselheiros foram omissos, como, né? Não se pode negar. E alguns trocaram, né, seus votos, fecharam seus olhos em troca de algumas coisas, cabide de emprego no Cruzeiro, estava violento. Então, assim, a gente procura uma mudança, porque o torcedor ele tem um perfil, às vezes, até muito diferente. Tem um torcedor que ele gosta só de ir no campo, só assistir. Tem um torcedor que ele quer participar mais, ele gosta da parte política. Então, por que não abrir a opção do torcedor que está, né, adimplente, pagando em dia durante 5, 6 anos? Ele tem direito a participar do conselho, ele tem direito a ter seu voto, né? Fazer um projeto a longo prazo, dar uma mudada no sócio. Sim, o torcedor que não é de Belo Horizonte, ele é do interior, ou de outro estado, ou da onde for, ele ter uma seção exclusiva só para ele, em que ele pague seu sócio, às vezes um valor até um pouco inferior, mas ele tenha direito a ganhar uma camisa, né? A ter, quando ele vier em Belo Horizonte, ter direito a assistir o jogo no camarote, um mimo, né, a mais, poder ir na toca tirar suas fotos, pegar autógrafos. Então, assim, é um jeito de cativar. E quem vai nos jogos, quem você conseguir dar ingressos, dar uma gratificação, né, e ter essa opção de quem quer se tornar sócio, ficar a longo prazo, porque você cativa o sócio a ficar muito tempo. Porque é fácil na hora do pico, né, do imenso polo popular, o povo é aderido que um ano tá largando para trás. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Queremos a reformulação do sócio, reformulação do conselho, investigação policial sobre os desvios de dinheiro nesses contratos ilícitos e entender que agora tem que se juntar o laço, né, torcedor, campo, de um jeito que há muito tempo não vinha uma ligação muito forte, porque vai ser necessário a gente ter paciência e entender a situação. Acho que uma peça-chave, além do conselho gestor, trazer pessoas para o bem do Cruzeiro, porque nesses 2 anos, muitos conselheiros e muitas pessoas que prestavam serviço, até filantrópicos para o Cruzeiro, se afastaram. E no lugar entraram pessoas, alguns conselheiros que só oneraram o clube. Teve conselheiro que trabalhava de Uber, por exemplo, e hoje está tendo uma BMW ganhando 2 dígitos através do clube, né?
Então, assim, trazer essas pessoas de volta, trazer os torcedores de bem e lutar pelo crescimento do clube novamente, reerguer o gigante. Então, assim, o nosso teto vai ser 150 mil. 150 mil, pra você ter noção, só os meninos que vieram da base ganham até esse teto. Nem os nossos reservas ganhavam 150 mil. Então, assim, esses contratos de medalhões exorbitantes de 1 milhão, 800 mil, 650 mil, não dá para ficar. Então vou ter que negociar. E a peça-chave nessa reconstrução, o Alexandre Matos, braço direito do Pedrinho, de confiança, já fez um trabalho de reconstrução no América. Sei que alguns torcedores viram a cara, mas o cara não vai vir fazer um chafariz de contratação sabendo a situação financeira do clube. Mas ele tem um mercado muito bom, um trâmite no mercado brasileiro com empresários, diretores, com os clubes. Então, assim, até para poder a gente encaixar esses medalhões será muito importante. Porque olha pra você ver, a gente não está conseguindo se livrar de ninguém. Então, você tem que saber negociar. A questão do Dedé é um exemplo. Se você não achar alguém para comprar o ativo, é mais fácil você emprestar. Mas para um clube que ele vai sanar 100% dos vencimentos dele mensal. E, por exemplo, o Manuel ganhava no Corinthians 500 mil, 350 era do Corinthians, 150 era do Cruzeiro. Assim, é uma opção boa, mas se você conseguir 100%, o Dedé tem um pouco de mercado. Sei que existe uma desconfiança por sua lesão crônica, mas o Dedé mesmo ele é entre os 3 zagueiros que ganham mais no futebol brasileiro. O Gil Kahneman, ele ganha 690 mil. Então, assim, isso em 12 meses, mais o 13º, é uma economia de mais de 7 milhões no ano. E, assim, tem que tentar rescindir, porque o exemplo, o Dodô mesmo, ele estava negociando com o Corinthians, mas ele pediu a mesma coisa que ele ganha aqui, 650k e 10 milhões de luva. Eles preferiam continuar tentando empréstimo do Sidi Clay pelo Dinamo de Kiev. Então, assim, os medalhões aqui vai ser uma negociação que, se você não tiver um cara com experiência, é muito complicado. Os caras têm, por garantia, contratos curtos. E, assim, para você encaixar em outro clube, é complicado. A situação do mercado brasileiro, ela é temerária. Então, assim, a gente vai ter que ter paciência, entender que não vai chegar a contratação, usar o Mineiro como laboratório dos meninos da base. O Popó, por exemplo, ele fez mais de 100 gols na base e não teve uma sequência. O Maurício, o Caio Rosa, o Ederson, o Kaká, né? O Rafael Santos, lateral. E assim, a gente faz um espinha dorsal de gente identificada com o clube e traz meninos novos. Olha o mercado sul-americano, que sempre rola alguma coisa interessante. Mas assim, eu sou a favor de até tentar o Sorinho para ser esse cara que fica encontrando tipo olheiros no mercado argentino, jogadores bons, porque se você contratar por contratar também, aí você acaba jogando dinheiro pouco que você tem fora. É o caso do Gino, que já veio, né? E outros mais, que na época do Juvão e do Vicentinho. Então não adianta contratar por contratar. Você tem que fazer uma pesquisa, uma capacitação, né? Colocar uma pessoa que entende. Então, assim, vai ser importante, vai ter que ter paciência. A gente não vai chegar ganhando de todo mundo. Ah, mas os meninos, eles jogam no sub-20, é uma coisa, gente. O profissional é outra. Então vamos abraçar, vamos entender a situação. O Orejuela mesmo, ele só foi comprado por causa do Pedrinho. O Pedrinho que comprou ele como investimento futuro. Às vezes o cara não vai voltar nem a vestir a camisa do Cruzeiro. Dependendo de como for a temporada de 2020, ele vai ser vendido. E nesta questão do Orejuela, entra a situação, vai ser nosso forte de negociação, que são as trocas. Então tá falando muito do Orejuela no Flamengo ou no Palmeiras por empréstimo. Acredito que no Palmeiras seria mais fácil com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha não detém muito do carisma de torcida. Então para ele seria mais fácil do que disputar uma vaga com o Rafinha. Por exemplo, o Rafinha, o Flamengo esperou ele 6 meses e ganhou uma grana boa. Então, assim, como estão falando muito do Orejuela, do Rafael, e já falaram do Dedé no Palmeiras, às vezes é uma troca boa. Vai 3 para lá, vem alguns emprestados, mas tem que ver quais jogadores vão querer jogar essa situação nossa, porque a gente está sendo tanto achincalhado em mídia nacional que eu acho que os jogadores têm até medo de vir para cá, né? Então o nosso conselho gestor está colocando as coisas no lugar. Vamos ver como vai ficar esse contrato da Adidas, se realmente será confirmado, se realmente vai ser confirmado, vai ser rescindido esse contrato. Se vamos ter essa ideia que a torcida está levantando em seus grupos de criar sua própria linha de uniforme, que seria interessante, né? Porque abaixa até o custo dela.
e fica acessível para muitos torcedores, porque tem gente que não compra camisa oficial por custa 200, 250. Então vai na paralela. Mas igual o Bahia mesmo, já teve linha do Bahia de uniformes feitos pelo Bahia que saíram R$ 80. É um preço bem mais acessível. E outra coisa, o STJD deve nos julgar, a gente, como a gente é recorrente, teve a questão do clássico. E agora a questão do último jogo contra o Palmeiras, a gente deve pegar uns jogos de gancho. Uns tô sendo simpático, né? Uns 10 a 15, no mínimo. Curitiba tomou 20. Então assim, a gente vai jogar no interior. É outra oportunidade de você reacender essa ligação. Porque no interior tem muito torcedor, gente. Então assim, o clube tem que prestar atenção nessa situação também. Tentar livrar o máximo possível, fazer o desligamento de todas as pessoas envolvidas na última administração, fazer uma coisa limpa e uma coisa que a gente vem falando nos grupos e que é necessário a gente cobrar, um portal de transparência. Tem que saber para onde o dinheiro está indo, o que está sendo feito com esse dinheiro, para nunca mais acontecer o que aconteceu. A gente ficar de mãos atadas e assim, não tem nem como saber as coisas. Porque quem não é de Minas não sabe que muito setorista, blogueiro, né, os influencers e tal, recebeu o famoso mensalinho, né, um valor de mesada mensal para defender, para ocultar, e muitas coisas só foram chegar aqui depois que estava estourada. E a gente foi saber de gente falando de outro estado, saiu do Fantástico, e mesmo assim muita gente desmentiu e o torcedor acreditou. Então a situação aqui foi muito grave. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação. Tem que exigir um portal de transparência. Se precisar fazer uma vaquinha digital, a gente faz. Teve a vaquinha para comprar as cestas básicas dos funcionários. Ah, mas não deu muito. Velho, o importante é fazer. Então se você tiver um programa de sócio reformulado, tiver uma vaquinha digital, tiver cortes mensais, uma folha que varia entre 4 milhões e meio, que é uma folha ainda que eu acho altíssima, devia ser igual a do Bragantino, em 2 milhões, 3 milhões no máximo. Então assim, você tem um valor, assim, você deixa de gastar. E a questão do sócio, eu vejo gente fazendo previsão, mas se tiver 500 mil sócios, gente, sócio é uma coisa muito complicada. Não adianta o time ter 9 milhões de torcedores, não vai ter esse número de sócios. Então você tem que ser realista. Então vamos colocar de 1 a 2%. Se a gente conseguir, vamos supor, 80 mil sócios, 70 mil sócios, a 56, 58 reais, você consegue praticamente o valor da folha, 4 milhões e 600 alguma coisa mil. Então assim, se você consegue levantar o valor que você gasta com sua folha mensal pelo sócio, o que você gastaria do clube, dos ativos do clube para pagar a sua folha de pagamento, você usaria ela para quitar suas dívidas, que não temos poucas. Só de folha salarial atrasada são quase 60 milhões, mais as dívidas da FIFA. Mais as dívidas da FIFA, o povo fala, 50 mil, 60 mil, mais a dívida do Lator e do Abla já foi abatida, então não é esse valor. Mas assim, de folha de pagamento são quase 60 milhões atrasados. Então assim, você fazendo isso durante 12 meses, você tem o levantamento de aditivos de 48 milhões para pagar contas, né? Usando o sócio para pagar a sua folha. Mas fulano conseguiu 100 mil. Gente, vamos ser realistas. A maior torcida do Brasil é o Flamengo. Ela não tem 200, 300 mil sócios. Então a gente tem que ser realista. A do Vasco teve um boom, velho, a R$5. Não adianta você ter 200 mil sócios a 2 conto, podendo ficar inadimplente 6 meses no boleto. O cara paga 2 vezes no ano, dá R$4. E você ajudou o que? O clube. É mais fácil você ter um valor racional e um número. Mas se tiver mais que 70 mil, que se tiver muito melhor, mas vamos trabalhar no número mínimo que vai te ajudar. E vamos caminhar junto, vamos adquirir produtos licenciados, vamos cobrar, tudo que a gente não estiver aceitando, não estiver descendo, vamos falar sobre isso. Não existe tabu, vamos questionar. Igual a gente quer mudança no sócio, quer mudança no conselho, queremos isso, então vamos falar sobre isso, vamos questionar isso, vamos cobrar isso, que esse é o caminho. Vamos manter tudo às claras para nunca mais acontecer isso, porque isso é uma caixa de Pandora, ainda vai sair muita coisa, você pode ter certeza, e todo cruzeirense sabe que vai sair muita coisa.
E a culpa dessa situação não foi só deles, foi nossa, a gente foi omisso. A gente gritou o nome de nego safado no estádio, idolatrou o jogador que andou em campo e entregou a paçoca, né? E tá se fudendo pra nós. Então assim, a gente tem que entender. E outra coisa que eu acho que deveriam trazer pessoas que são referências da história do clube. O Sorin, por exemplo, o Alex, para trabalhar na transição base profissional. A pessoa vê um cara e fala assim, nossa, é o Sorin. E o Sorin explicar para esse cara o que é ser Cruzeiro, por exemplo. Precisa o menino da base entender, né? Mas assim, vamos ver o que vai acontecer. É muita especulação. O povo tá falando muito da adequação financeira do Matos, velho. Se você cortar esses negros que tá mamando aí, né? Valdir Barbosa, faz nada no clube, Beneci, né? Esses dinossauros arcaicos do clube, você paga o Matos, que é um cara que vai ser uma peça fundamental nessa reformulação, né? Tem muita gente falando sobre diminuir, fazer tudo, fazer uma reforma por base, profissional, administrativo, tudo num CT só, e os outros você locar, fazer uma estrutura, fazer um shopping. Então assim, o importante é falar sobre isso. E entender que o mais importante é o Cruzeiro, o jogador passa, o dirigente passa. E entender que não existe heróis, falsos salvadores. Conselheiro, igual você vai falar, o conselheiro não podia, que não podia. Dar lá e mostrou a gente que podia sim. É a mesma coisa, a gente ganhou do São Paulo e do Corinthians, em vez de continuar o ingresso baixo para fazer ligação com torcida clube, subiu porque o espetáculo é caro, como diz o Zezé. O que adiantou? E se chega a amadorismo. Porque se você continua com o ingresso barato, chama o público, enche, porque na hora que o pau quebra, não é o jogador ruim que resolve o problema, é a torcida. Por ingresso barato, a gente tá gritando nego safado, preguiçoso e ruim de bola, empurrando para ver se ganha na raça, né? Então assim, na que a situação estremece, o torcedor que compra a briga. É a gente que sangra, o jogador não tá nem não. Então, de vez de, por exemplo, esse fato do Zé, de vez de manter o jogo, o valor baixo do ingresso, não, aumentou. E que adiantou? É uma administração burra, uma conta burra. Porque você faz o ingresso barato, mantém a ligação torcida, campo, consegue ganhar o jogo, não cai, né? Você não perde a cota de TV, perde o valor do clube. Aí você aumenta o valor para 3, 4 jogos, o time não corresponde, a torcida não vai, e é isso que você cai. Que matemática boa, né? Mas isso é o amadorismo que tá no nosso clube, esses contratos ridículos, né? Mas o importante é bola pra frente, questionar, cobrar, falar sobre o Cruzeiro e lutar pelo nosso clube, o mais importante. Não tenha vergonha de tirar sua camisa da gaveta, porque eu sou uma camisa velho, você é o maior de Minas, você é lá bestia negra, você é considerado pavor de muita argentina, de muito sul-americano. Então, o atleticano tá te zoando, o cara tá te zoando, foda-se, lembre-se que você é maior.